Olá, pessoal. Olá! Está caminhando para o fim, mas não acabou. Está caminhando para o fim, mas não acabou. Camila, você vai Sim, ajudar agora nessa parte final? vou ajudar agora. Você Vou foi ficar com você incansável aqui na nesses tela. dias, hein? Incansável, nossa senhora, viu? Depois você passa a receita de qual é a vitamina que você usa. Espero que não sejam vitaminas da área do Alan. Não, de jeito nenhum. É trabalhar com você, é trabalhar aqui no ITCR, todo esse tipo de coisa que é uma operação motivacional, vamos dizer As assim. contingências que são fortes para solicitar trabalho. Bom, olha, nós vamos retomar aqui, nós vamos mostrar uma cena de uma expressão. É um vídeo ou é uma foto? É um vídeo, É um um vídeo videozinho curtinho, bem pequenininho. assim, né? Bom, então, assim, ó, isto é no que as pessoas se baseiam para dizer qual é a emoção e qual é o sentimento. Então, nós vamos depois analisar o que a leva a gritar. Ou seja, o filme, nós vamos discutir o filme, porque o filme conta a história de contingências dela, conta as contingências atuais. Então, nós vamos fazer um apanhado, que é um fecho de como a gente deve trabalhar com sentimentos, tá? Isso. Então, podemos ir em frente, Camila. Vamos lá. A atriz é a Meryl Streep, o filme é A Escolha Escolha de de Sofia. Sofia, A Escolha de Sofia, né? Na Isso. verdade, o filme A Escolha de Sofia, ele é um filme intrigante, porque se vocês analisarem o filme todo, é um filme já mais ou menos antigo, então a gente nem sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o filme, né? Mas é um filme que apresenta várias escolhas. Então, não fica a qual escolha o título se refere. Mas nós vamos falar de todas essas escolhas aí. Está em ordem, então? Está em ordem. Então vamos lá. Podemos ir. Isso. Nós trabalhamos, nós trabalhamos com história de contingências. Nesta cena, vocês estão vendo um candidato, um que está se propondo a ser escritor. Ele mora num apartamento de um prédio e ele chama a atenção dele uma briga de casal. Então, vocês vão agora observar a briga do casal e depois eu faço um comentário. Sim. Esse é o Stingo. We need you. Let me tell you something. I need you like a goddamn insufferable disease I can name. I need you like a case of anthrax. Hear me? Like trichinosis. I need you like a biliary calculus, pellagra, encephalitis, Bright's disease, for Christ's sake, carcinoma of the brain. Death. Hear me? Death. Go back to Krakow. Back to Krakow! You okay? Yes. Yeah. Yeah, I'm very sorry. That's not the way he really is, you know? Look, don't apologize, all right?
I'll live downstairs here if there's anything you want. Thank you. You're very kind. Anyway, I'm downstairs here. No, I'm going. I'm staying up. Essa cena, então, parei. Esta cena mostra para vocês o seguinte, uma reação de submissão, ela implorando para que o Nathan não a abandone, e vocês viram como ele a tratou, como é que ele a agrediu, tudo que ele falou, que desqualificou-a completamente, e vocês ficam, bom, mas isso é uma relação não só abusiva, extremamente abusiva. Então, agora vem a pergunta, por que será que ela está nessa relação abusiva? Por que ela vive com esse homem? E vocês percebem que quando o Sting, diante de todo aquele barulho, aquela cena, ele se espanta e fica ali e oferece para ela uma ajuda, ela descarta a ajuda. E a primeira coisa que ela faz, ela protege. Ele não é assim. Ela quis dizer, ele não é o tempo todo assim. E nós, para entendermos a reação dela de aceitar e de estar nesta subserviência com um homem que é violento, nós temos que encontrar as contingências que levam a essa submissão, a essa subserviência. É isso que eu quero dizer. A gente não trabalha com história de vida. Então, o Sting, assim, Sting, você conheceu uns vizinhos aí que tinham, assim, umas relações, assim, extremamente agressivas? Sim, eu vi, eu presenciei. E o que você viu? Ah, eu vi ele falando barbaridades para ela, ele a agrediu fisicamente e ele detonou com qualquer possibilidade de uma relação. Ela ficou pior que um verme. Isso é história de vida. É um retrato. Porque se eu perguntar para o Sting o que ele significa para ela, o que ela significa para ele, por que eles estão juntos, por que chega a esse estado tão violento de agressão, o Sting não vai saber responder. Ele não vai saber responder porque ele não conhece a história de contingência deles. Pois bem, o Sting, então, enternecido com o que ocorreu, ele se aproxima dela e tenta, vamos dizer assim, oferecer uma ajuda e ser amigo dela. Agora, ele vai ser mais do que amigo. Vamos ver o que se segue. Work at night, type at night. But it's gonna bother you. Oh no! When I was a little girl, my father typed and I got to sleep to that song. O som tá bom para o público? Peraí, eu vou ver se tem como aumentar. Vou pôr um pouco mais alto. Tá no máximo do que eu então tá bom. Basta ler. Secure. Father was alive. You know, my father was professor of law. He wrote articles warning Polish people of the Nazi threat. I'm trying to get help for those Jews that was persecuted. Yeah, that sound of typing will make me think of my father and of his goodness. Para. Bom, aqui ele fica tocado pela situação dela e como o Nathan saiu, ele se aproxima, ele a procura e vai dar uma desculpa lá, meio esfarrapada, para olha, eu estou tentando escrever um livro, eu sou um escritor principiante, espero que o barulho de digitar a minha máquina de datilografia não atrapalhe você. E isso remete ela
a acolher, achar simpática a atitude dele, né? E ela fala que o barulho da máquina de datilografia lembra o pai dela. Ele não era um escritor, mas ele escrevia artigo porque ele era um professor universitário. E ela dá uma conotação importante para o papel do pai dela. O pai dela era um antinazista que defendia o povo judeu e era contra o extermínio e todas aquelas atrocidades, né? Então, ela apresenta para o Stingo uma visão assim muito enternecida, muito carinhosa da relação com o pai. Bom, então, o Stingo que começa a ter um interesse por ela, que ele vai chamar de amor, depois vou analisar se é amor ou não, então ele continua frequentando e se aproximando dela. Aqui, mais adiante no filme, eles vão se encontrar novamente. Stingo? You want to come up and have a night hat with me? Hey, what you changed all the furniture around. Yeah, you like it? I do that when I can't sleep, you know. It's a good thing to do because then you don't have to think about anything. I'm not fair with you. Pronto. Então, vejam bem, ela fica tão ansiosa com a volta do Nathan que quando há um barulho na escada, ela, o Nathan. Ah, não, Nathan, é você, sim. Ah, então vou subir para tomar alguma coisa. Então, isso é para mostrar que eles começam a se aproximar, tá? Bom, numa cena seguinte, eles estão outra vez, agora é uma outra situação, eles estão conversando. Aí ela fala, eu penso, Stingo é tão jovem, um americano talentoso, porque ela é polonesa. E ela está nos Estados Unidos pós-guerra, tá? Então, vamos lá. Stingo, he's so young, he's talented American, you know. He doesn't have any real problems. You don't really have. You don't read anything I've written. Well, I mean, I don't ask you about the work because, you know, what it's about, because I know that the writer, he likes to quiet about his work. It's about a boy. 12-year-old boy. And, yeah, so it's an autobiography. Yeah, well, to a certain extent, maybe it is. It takes place in a year, which is the year his mother dies. You know your mother died. When I was 12. You loved her very much. Not enough. What do you mean, not enough? What do you mean? I mean, not enough. It is what is so terrible about outliving those people that we love. I mean, it's the guilt. My father, my mother, my husband. Peraí. Aqui, para vocês se contextualizarem, ela tem 30 e poucos anos e ele 20 e poucos. Isso. Ele nunca amou, nunca teve um relacionamento. Ele começa a se empolgar por ela. Então, as pessoas dizem assim, ele vai dizer que ele a ama. Daqui a pouco ele começa a dizer que ele a ama. Mas poucos dias se passaram entre o primeiro contato com ela, aquela atitude violenta que vocês viram, aquele conflito, né? E quando ele começa a falar, e fala aqui do passado dele, isso evoca nela uma frase importante. É muito difícil, ela fala assim, é muito difícil você sobreviver às pessoas que você ama. E quem que ela colocou na relação dos que amam? A mãe. Ela sobreviveu à mãe, ela sobreviveu ao pai e ela sobreviveu ao marido. Então, ela sobreviveu à perda de 3 pessoas que ela ama. Agora,
é interessante, né? Se ela fosse cliente nossa, vocês estariam inclinados a pensar no quê? Ela sofre muito ainda, porque ela sobreviveu à morte de 3 pessoas que ela amava: o pai, a mãe e o marido. Então, isso é comportamento verbal. O terapeuta, ao ouvir isto, ele vai, sim, dizer, bem, isso é o que ela está falando. Isso é um tato verbal puro, ela está descrevendo os reais sentimentos dela em relação a essas 3 pessoas que ela amou. Ela está falando de reais sentimentos dela com a perda, ou ela está falando alguma coisa para influenciar de maneira que ela deseja o ouvinte, que é o estímulo. Então, o estímulo vai ter uma imagem do quê? O pai dela foi uma pessoa muito especial, muito amada, a mãe foi uma pessoa amada e o marido foi uma pessoa amada. Camila, quando o comportamento verbal não descreve o que eu sinto e o que ocorreu, tato verbal puro, a gente fala que ele é um tato verbal distorcido. Um tato verbal distorcido, é para influenciar. Então, ele começa a ter uma imagem dela, uma mulher sofrida, e ele até se assusta quando ela fala que ela foi casada, tão jovem, ele encarou ela como jovem. Ele considera ela uma pessoa com que ele pode se casar. Vocês vão ver isso aí daqui a pouco, né? Eu estou sabendo que eu vi o filme, vocês não estão sabendo ainda. Você foi casada? Você foi casada? Não com esse homem, né? Não, porque ela já falou que o marido morreu, né? Então vamos continuar o diálogo, vamos ver. I was married to a disciple of my father's assistant at the university. Father's 89 survivors. Well, they probably got in trouble. Well, one day I was in the mass and I have a they run out of the church and they go to the university and I see that the gate is locked and there were many Germans there. And I saw the professors, they was loading them into the truck and this one part of Congress is moved away. And I see my father's face and the face of my husband. German people that way. I never saw those faces again. They took them to Sachsenhausen and it's a German worker, but they shot them. That's what we hear here. Para. Vocês notaram a conexão que ela fez? Ela falou que o pai dela escrevia artigos, induziu ele a pensar que ele escrevia artigos contra os nazistas, e quando ele falou, vocês devem ter tido problema, veja a conexão que ela fez. De fato, isso me preocupava. O meu pai escrever esses artigos, isso me preocupava. E quando eu fui à igreja, eu tive um pressentimento. Algo de horrível, algo de ruim vai acontecer. E corri para a universidade. Os alemães estavam lá e no caminhão estavam os professores, os assistentes, um grupo colocado no caminhão. E, por uma fresta da lona, ela viu o pai e o marido ali. Foram levados para um campo de concentração, campo de trabalho, e foram assassinados no dia seguinte. Bom, então, vejam bem a história que ela está montando. Vocês notam que há uma coerência na história? Nós estamos trabalhando com comportamento verbal. O comportamento verbal, ele é produzido por contingências. E nós não estamos sabendo que contingências levam-na a contar esta história desta maneira. O estímulo seria, no caso, um terapeuta que fica sob controle do comportamento verbal.
Ele não está sob controle de o que leva ela a falar. É uma mulher sofrida, perdeu o marido que ela amava, o pai que ela amava e a mãe que ela amava. E contou como é que o pai e o marido morreram. Foram perseguidos pelos nazistas. E está condoído. Então, vamos continuar. Your mother? My mother got tuberculosis and she's very sick. She started dying from that cancer. But I think if I could get that meat for my mother, I would make her strong. So I got to the country, and the peasants there, they're selling ham. And I go with the black market money, I buy that. And I bring it back. But you know, it's forbidden because all the meat goes to the Germans. You know, you get caught. So I hid that ham under my skirt on the train, like pretending that I'm pregnant. You know. Oh, I was so afraid. I was shaking. And then the German was in the front of the train, and he saw me. And I'm sitting there, and he came up to me, and he take under my skirt that ham. They sent me to Auschwitz. You sent to Auschwitz because you stole a ham. No, I was sent to Auschwitz because they thought that I was afraid. Para. Vocês veem que é a segunda vez que ele observa o braço dela com os cortes. Ela provavelmente tentou um suicídio em algum momento, né? Agora, vejam bem, ela informou ele, eu fui para o campo de concentração. E você foi no campo de concentração porque você roubou a carne? Ela, por alguma razão, ela deu uma outra interpretação, porque viram que eu estava com medo. Ora, entre roubar a carne e estar com medo, se fosse porque ela roubou a carne, estava comprando a carne no mercado negro, havia uma razão. Agora, com medo, significa que ela deveria ter algum segredo, significa que ela poderia ter algum segredo que escondia coisas mais importantes do que comprar carne no mercado negro. Então, ela é mandada para o campo de concentração. Agora, ele olha, ele presta atenção no corte, e agora, bom, o que será que aconteceu que a levou a tentar um suicídio? Vamos em frente. Os dois braços. No, it was after that. It was in after liberation. After you were safe. It's safe, yeah. Para aí. Veja como o relato dela leva a interpretações. Você foi para o campo de concentração. Você tem 2 cortes nos braços, indicando que você tentou suicídio. Você tentou suicídio no campo de concentração. E, para surpresa, não. Ué, você tentou suicídio depois que você foi salva? Sim. Vocês percebem que quando o cliente vai falando, ele vai narrando fatos da história de vida. E o terapeuta começa a interpretar as funções. Mas como? Depois de salva, depois de ter sobrevivido ao campo de concentração, tentou suicídio, o que houve, então, que a levou a tentar o suicídio? Vocês percebem que aqui aparece agora um vácuo. É este vácuo que o terapeuta tem que perceber e dizer, bom, essa história não está completa. Vamos pesquisar mais. Vamos investigar mais. Então, vamos ver agora quanto que
o cliente está disposto a contar o que aconteceu. Então, vamos ver o que ela vai falar agora. I was safe. I was in Sudan, Olha aí. at a refugee camp. I mean, it was good. They tried to help you, you know, they tried to but I knew that Christ had turned his face away from me, and that only a Jesus who no longer cared for me could kill those people that I loved. Leave me alive with my shame. Oh God, so I went to that church and I took the glass I kneels down and I ribbons, but I didn't die. Para. Há uma incoerência no relato dela. Ela estava salva, estava num campo de proteção dos refugiados que passaram pelas atrocidades, né? E numa situação dessa ela pensou, eu pensei que Cristo virou a cara para mim. Então, aqui é uma coisa interessante. Cristo virou a cara para mim, por quê? Permitiu que morressem 3 pessoas que eu amava. Mas será que Cristo não a protegeu, a salvando? Por que entre as duas possibilidades, Cristo me poupou e eu posso dar continuidade e reverência à minha história, ao meu pai, ao meu marido, à minha mãe, recuperar a imagem deles perante nós próprios, nosso grupo? Não, ela prefere dizer que Cristo a abandonou. Alguma coisa, o terapeuta vai ver, aí tem alguma incoerência. Está faltando algum elemento para a gente entender o que está acontecendo. Aí ela vai até a igreja e na casa de Cristo, ela tenta se vingar dele. Cortando. Quer dizer, você me abandonou, eu não tenho razão para viver. É quase como dizer assim, se eu perdi essas 3 pessoas que eu amava, eu não quero viver. Então, é nesse ponto que nós estamos. Então, um terapeuta experiente diz assim, bom, está interessante o relato, mas o relato está me parecendo distorcido. Está faltando coisa aí. Então, vamos continuar. There are so many things you don't understand. There's so many things that I cannot. Oh, I want you to trust me. I want you to trust me. Para. Então, vocês perceberam aqui que quando ela diz que você é muito jovem para entender, ela está dizendo que o que ela viveu é inenarrável. Nem dá para contar, porque se eu contar, não vão entender. Então, agora, você começa a ver que ela tentou abrir. Tentou abrir. Aí a conversa se interrompe, eles se afastam e assim por diante, né? Então, agora ele vai atrás de informações sobre quem foi o pai dela. Isso, porque no filme ela briga com o Nathan, eles saem aí do apartamento onde eles moram e ele fica meio perdido sem achar onde ela está. E aí ele vai atrás de informações sobre ela com pessoas que conhecem ela. Porque a relação com o Nathan era muito tumultuada, né? Então, bate, apanha, corre, faz, vai e volta, né? Então, ele perdeu o contato, e como ele já estava interessado, vocês notaram que ele pôs a mão no rosto dela e ela tirou a mão. Ela entendeu que aquele gesto
não era um gesto de fraternidade apenas, já era um gesto com uma conotação mais de interesse por ela. E ela é fiel a Nathan. Ela não rompeu com o Nathan. Então, ela tira a mão dele, bom, e aí ela volta às intempéries com o Nathan. Então, agora ele vai atrás. Quero saber mais sobre ela, sobre o pai dela. Então, ele vai atrás de quem pode informar. O professor da tal faculdade, ele foi morto no campo de concentração. O que vocês têm de documento? Então, é isso que ele está tentando. Vamos lá. Agora ele está indo atrás de pistas para localizá-la. Uhum. Agora, ele vai ter acesso a contingências que, na verdade, controlaram alguns dos comportamentos dela. Vamos lá, então. Stingo? Yeah. Listen, I'm trying to track her down. Mm-hmm. She moved out last night. Listen, do you have any idea how I can find her? I think that's over. Thanks, folks. Is a woman named Sonia Wojcinska working here? Espera aí. Vocês percebem que na busca de quem pudesse ter uma pista dela, ele chegou ao nome de uma amiga. Aí ele vai atrás da amiga e vai até a universidade para saber se essa amiga... Então, ele está atrás de saber a informação. A amiga já voltou para a Polônia. But if you like, I can give you her address. Thank you. You don't happen to know a friend of hers, Sophie Zalastowski, do you? Yes. She came here once to visit Sonia, but she did not come back again. I recognized her from my days at the University of Krakow. She is the daughter of Professor Begunsky. Opa! Are you studying this? Caiu na mão. Isso. Aí ele diz, você foi aluno dele? Isso. I heard him lecture once, that was enough. I know that he's very outspoken about the Nazis. He was crazy about the Nazis. Olha aí. I think because they hated Jews as much as he did. The Nazis killed him. They came one day and made a clean sweep of all academics. And they didn't stop to check their political convictions. I think you're the wrong man. Look, I shall show you. Just begun. To Begunsky, professor of law at the University of Krakow from 1919 to 20 anos professor. known for his anti-Semitic tracts, a major promulgator of the ghetto bench rule, which made it illegal for Jewish students to sit on the same bench as Poles. So, Para. Vocês percebem o trabalho agora? Veja bem, ela falou que o pai era antinazista. Por que ela falou isso? Ela fala que o pai foi morto pelos nazistas, então comprova que ele era antinazista, e quando ele vai atrás das informações, ele tem uma surpresa. Então ele descobre uma coisa que ela não... Percebem? Aí, o terapeuta agora tem a seguinte pergunta: por que ela quis me passar a imagem de que ela sofreu com a morte de pessoas que ela amava? Ela não amava o pai. Provavelmente o marido era um aliado do pai porque ele era um assistente. Então, alguma coisa ainda não está encaixando. A quem que ela amava que ela sobreviveu, a ponto de, uma vez salva, tentou suicídio. Bom, agora
Afinal, ela volta pro prédio, ele se encontra com ela e ele vai conversar com ela e fala o que ele descobriu. College. She used to work for a language professor there. Yes. Yeah, I think you met him once. He knew your father. Não dá mais para mentir. He heard him lecture once at the University of Krakow, which I believe is where your father taught. Yeah, he told you about my father. Sophie, why did you lie to me? Por que mentiu para mim? Yeah, I lied because, you know why? I was afraid. I was afraid I would be left alone. So, goodbye, my friend. Ele não desiste. Sophie, I want to understand. I'd like to know the truth. The truth doesn't want to make it easier to understand. I mean, you think that you find out the truth about me and then you'll understand me and then you would forgive me for all this. For all my lies. I promise I'll never leave you. You must never promise that. Para. No way. Veja bem, ele não está amando ela, ele está apaixonado por ela. Ele está apaixonado significa, eu não conheço o suficiente, mas acho que amo. Eu não conheço o suficiente e eu acho que eu a desejo. E o fato dela ser maltratada dá a ele o poder imaginado de, sendo bom com ela, ele ser retribuído. Ela amá-lo por quem cuida bem dela. Então, parece até uma escolha fácil. Entre o Nathan, que a maltrata, e eu, que a perdoo, nem sei pelo quê. Ela vai se inclinar para quem a acolhe, a perdoa, nem sei pelo quê. Isso é um equívoco, porque ele está usando uma lógica. Porque, veja bem, se eu tenho muita culpa no meu passado, é melhor eu viver com uma pessoa virtuosa ou é melhor eu viver com uma pessoa agressiva que me pune? É mais fácil, embora não seja lógico, viver com uma coisa que me pune, que me estraçalha, porque eu estou pagando. É a penitência pelo que eu fiz errado. E se eu estiver com uma pessoa virtuosa, eu não tenho o que fazer com as minhas culpas. Eu não sofro na relação para me perdoar. E se eu estiver com uma pessoa que me arrebenta, eu estou sofrendo, eu estou recebendo o que eu mereço.
não é que a culpa desaparece. Vocês percebem o raciocínio? Ela não vai abrir mão do Nathan porque ela precisa de quem a maltrate. E quando ela fala da mentira, ela diz o seguinte: eu minto para ter pessoas do meu lado. Porque ela não acredita que uma pessoa, sabendo tudo o que ela fez, e aqui não estamos querendo julgar, mas ela se julga, vai me aceitar. E ele faz uma promessa tola de um apaixonado. Não, me fala a verdade que eu saberei perdoar, que eu saberei viver com você, que eu cuidarei de você. É interessante que quanto mais ele mostra bondade, e é uma promessa que ninguém cumpriria. Na paixão, até as coisas mais horríveis são perdoadas. No amor, a coisa muda. Quanto mais ele se mostra bom, acolhedor, perdoador para ela, menos ele serve para ela, porque ele retira dela a condição que ameniza a culpa, que é os maus tratos, o sofrimento. Ninguém nunca pode prometer isso. Está dizendo assim, porque você não imagina que coisas eu fiz. Então, o terapeuta agora está tendo um pouco mais de conhecimento da história de contingência dessa infeliz pessoa. Vamos em frente. I don't even know what is the truth. After all these nights I have known. Esse é o pai. Agora vai lembrar, ela vai contar coisas do pai. But I loved my father. My father believed that human perfection was possibility. Para só um pouquinho. Meu pai acreditava que as pessoas poderiam ser perfeitas. Já a ideia nazista. Uhum. Os arianos puros são perfeitos, os outros não. Então, aqui, ela passa uma mensagem. Todas as noites eu rezava a Deus para me perdoar. Vamos ver por quê, né? Acho que vale a pena, agora que eu vi, que prestar atenção nesse ambiente onde ela está, porque ele vai aparecer em outro momento. O ambiente, essa mesma escrivaninha, com essa mesma máquina, acho que de escrever, que ele está na frente. Sim. I pray to God to forgive me for always making a disappointment to my father. And I pray to him to make me worthy of such a great, good man. Até esse ponto ela achava o pai bom, né? Aí, ó. Grown woman, I was fully come of age. I was married woman when I realized that I hate my father beyond all words. Olha aí, para. Então, ela continua morando nessa casa, no lugar que foi tirada a fotografia, está sentada dentro da máquina, porque ela vai datilografar os discursos do pai. Então, ela não vai ignorar, ela não pode ignorar o que o pai pensava. Quando criança, achava que ele era bom. Agora, se ela datilografa, ela sabe o que o pai pensa. Então, agora, ela passa a odiar o pai. Mas vem a pergunta. Então, por que ela disse para o Stingo que ela não queria ter sobrevivido às pessoas que ela amava? Na lista de 3 deve ter gente que ela amava e que morreu. Porque o pai não é. O marido não é. Talvez a mãe. Mas, então, tiramos 2. Então, vamos ver o que ela vai... Agora, ela tá, diante da evidência, agora ela está narrando para o Stingo, está relembrando e contando para ele. Ela está datilografando o discurso.
It was winter of 1938. And my father is working for weeks on a speech he calls Poland Jewish. Problema judeu na Polônia. É. Ordinarily, I type those speeches and I don't hear to the words, to their meaning. But this time I came upon a word repeated several times that I have never heard before. Vamos ouvir de novo. The solution for Poland's Jewish problem, he concludes, is die Vernichtung, extermination. É. Nazista. To go to the ghetto that afternoon, but something made me go there. I stood there, I don't know how long, watching these people that my father has condemned to die. I suddenly remember that my father is waiting for that speech and I hurry home to finish the typing, but in my rushing and my haste to finish that, I make so many mistakes in the sentences and I run with it to university. My father has no time to check that before speaking. And he get up in front of all those people and he read this speech and make those mistakes and I see him getting so angry. And when it was over, he came up to me. I was with my husband, of course. And in front of him and all his colleagues, he said, Zosia, your intelligence is pulp. Punição, hein? Pulp. I did not have any courage to say yes, but what about the Jews? The Jewish people, but after that he didn't trust me anyway. And neither did my husband. Ah, e nem meu marido. Ficou no lado do sogro. Uhum. After that in Warsaw, I had a lover who was very, very good to me. Esse é o namorado. Uhum. Joseph lived with his half-sister Wanda. She was a leader in the resistance. Prosimy o przetłumaczenie tych dokumentów skradzionych z tej gestapowskiej ciężarówki. Nie mogę narażać dzieci. Twoje dzieci mogą być następne. Nie chcę być w to wmieszana. Two weeks later, the Gestapo killed Josef. They cut his throat. They had courage. Oh God, they had courage. Not long after they killed Joseph, I was arrested. My children were sent with me to Auschwitz. When the train arrived at Auschwitz, the Germans made the selection who would live and who would die. Jan, my little boy, my little boy was sent to the Kinderlager
which was the children's camp. And my little girl Ava was sent to crematorium. Para um pouquinho. Aqui, agora ela admitiu. 2 filhos, estou presa. Um foi para... os alemães tinham um programa. As crianças que tinham perfil, que podiam vir a ser alemães de raça pura, eles colocavam com famílias alemãs nazistas para educar como nazista. Então, algumas crianças podiam se salvar. E as crianças que não tinham características que pudessem ser criadas como nazista, iam para o campo de concentração. Então, ela disse, o meu filho foi para o campo de treinamento e a minha filha foi para o crematório. Então, agora está falando, eu sobrevivi a uma pessoa que eu amava que morreu. Agora nós temos uma. Uhum. Em que condições isso ocorreu? Essa é a pergunta. Agora vai ficar mais dramático. Vamos lá. Minha filha virou fumaça. É isso que é o simbolismo dessa imagem, né? To my perfect German and my secretarial skills, the things my father had taught me so well, I came to work. Você não pulou um pedaço? Rudolf Hess, commandant Não. of Auschwitz-Birkenau. Tá. The day they took me to work for Hess, I was forced to walk past the Lock 25. That is where they took the prisoners that was selected for extermination. The people there were made to stand for sometimes days. Aí ela já está trabalhando Para um nazista poderoso. Isso. Como ela falava, o alemão, ela foi tirada do campo para servir a uma... E aqui ela pede para que ele localize o filho dela. Então, vamos ver a cena. Ich weiß, dass ich für mich selber nicht viel bin. Und das Sehen macht jetzt auch Schriften an. Ich flehe Sie an, tun Sie mir einige Freunde, bevor Sie mich zurückschicken. Ich habe einen kleinen Sohn im Kinderlager. Er heißt Jan. Jan Zawistowski, er ist 10 Jahre alt. Ich habe Angst um seine Gesundheit. Ich bitte Sie, meinen Lachs und die Gewinn lassen wir bitte. Er ist nicht selbst sagen, der ist ja so jung. Bitte. Wenn ich mit meinen Gegenwarten nur den geringsten Eindruck auf Sie gemacht habe, legen Sie auch das für mich zu tun. Nicht mich freilassen, nur meinen kleinen Jungen, bitte. Glaubst du im Ernst, du bringst mich dazu, Vorschriften zu übertreten, nur weil ich ein bisschen Zuneigung gezeigt habe? Das ist widerlich. Nein, das wird ja keine Übertretung der Vorschriften bedeuten. Es gibt ja Lebensraum, das Lebensraumprogramm. Er ist ein wunderbarer Kandidat. Ich kann ihn dafür sorgen, dass man vom Kinderlager weggenommen wird und ins Lebensraumprogramm eintreten darf. Ich kann ihn in 3 Schienen lassen, wo er als gute Deutsch aufpassen wird. Ja, blond ist er schon. Sieht ja deutsch aus und spricht perfektes Deutsch, genau wie ich. Sehen Sie nicht, wie meine kleine Sonja, gerade ich nichts für Leben vor. Ich werde morgen früh den Sohn hier bringen lassen. Ich werde ihn mir ansehen und dafür sorgen, dass er aus dem Laden kommt. Tomorrow I get to see him. And I can tell him goodbye. And he will have been saved. Oh my God, I had such happiness that night. Such hope. But
Hurst did not keep his word. Não cumpriu. Né? I never did know what happened to my little boy. Segunda pessoa que eu amo sobreviveu a mim. Eu sobrevivi à segunda. To live no more. Eu não quis viver mais. Agora está explicado, né? Till Nathan came. Até Nathan aparecer. Live for me, Sophie. Live for me. O que fizeram com você? Né? It's Dr. Landell and Nathan's brother. Espera um pouquinho só, para aí. Até aí nós já somos parte da história, né? Agora, o irmão do Nathan, preocupado com o desaparecimento do Nathan, lembra que eles brigaram, vai e volta, liga para ele para saber se ele tem notícias do Nathan. E aí o irmão do Nathan pede para conversar com ele. Vamos acompanhar agora a cena. O terapeuta está entrando mais a fundo na história da Sofia. Thank you. Yeah. Hello. Hello, Larry. Yes, Larry. Well, let's talk about you a great deal. Sure. Yeah. Just tell me when and where. My brother thinks the world of you. I've never met anybody more brilliant than that. Such breadth of knowledge. All right. He's convinced you're going to be a major writer. Something he wants to be. Please, sit down. Seems to me he's got the talent of anything he chooses. He's told you and Sophie that he's a research biologist. Advisor. This biologist business is my brother's masquerade. He has no degree of any kind. All that is a simple fabrication. Nossa. The truth is, he's quite mad. One of those conditions where weeks, months, even years go by without manifestation. And how? Well, he has a job at Pfizer. Company library, undemanding sinecure I got for him, where he can do a lot of reading without bothering anyone, and occasionally he does a little research. Legitimate biologist on the staff. I'm not sure Nathan would forgive me if he knew that I told you. He made me swear never to tell Sophie. She knows nothing. The cruelest joke is that he was born the perfect child. He excelled in everything. Even Nathan's teachers would speculate on what Nathan would achieve. See, he was the kind of child everyone prepares to take the credit for. When he was 10, we were told that the child genius was paranoid schizophrenic. Esquizofrênico paranoico. From then on, the only schools he attended were expensive honey farms. What can I do? If he could stay off the drugs, he might have a chance. He's, what, these drugs? What is he on? Benzodrine, cocaine. You didn't know. No, I did not.
I don't want it to sound like I'm asking you to spy, but if you could simply keep tabs on him and report back to me by phone from time to time, letting me know how he's getting on. Impossível, né? You have to involve you in this way. Para. Então, agora vocês entendem por que o Nate é importante para ela. Ela não sabe que ele é um esquizofrênico, paranoico, agressivo. Como tal, ele a castiga, ele a pune, ele a agride de forma não contingente a comportamento. Existe pior castigo do que aquele que é injusto? É por isso que ela fica com Nathan. E ela quer que ele continue castigando, que é uma maneira dela amenizar a culpa dela. E nós ainda não sabemos qual é toda essa culpa. Ela precisa. Então, ela não se desliga dele, porque se ela se desligar dele, ela não vai ter como se redimir da culpa. O Nathan é um instrumento importante. Agora nós estamos começando a entender por que ela fica numa relação abusiva, podendo escolher o Stingo. Como é que é a vida dela com o Stingo? Vai ficar mais claro. Vamos mais um pouco. I love you very much, Sophie. Aí quero me casar com ele. Espera um pouquinho. Ele é ingênuo. Ele mal a conhece e já está dizendo que ama, quer casar com ela. Agora ele vai propor toda uma vida feliz. Ela pode ter uma vida feliz? Nós sabemos que não quando ela escolhe ficar numa vida infeliz. Ela precisa sofrer. Então, vamos ver o que ele propõe para ela. Vamos lá. Nós estamos numa fazenda. Eu escrevo o livro, vou formar uma família. Too much to hope that you might love me too. Listen, Stingo, I'm beyond the 30 years now. If you are going to do it, then I'll polish like a Manage. Manage. Oh, boy. Don't talk that way. You're always gonna be my number one. I know you're fine with me. Give us time. Just give us time. We'll be fine. It's not just the age difference between you and me, Stingo. You should have another. Outra mãe para seus filhos. Agora ela vai se criticar como mãe. It would not be fair to your children to have me as a mother. Sophie, they would be the luckiest children in the world. I'm going to tell you something. I'm going to tell you something now I have never told anybody. Never, but I need a drink, so would you get me that first? Segura o coração aí, Camila. Sim. Vocês vão ver uma das cenas mais tétricas do cinema.
day that we went to Auschwitz, it was spring, you know, and well, we arrived there at night. It was a warm night. It was a beautiful night. Mama, shut the ball! Du bist so schön. Ich möchte mit dir schlafen. Bist du ein Polak? Du. Bist du auch einer von diesen dreckigen Kommunisten? Se ela falar que ela é católica, ela diz que ela não é judia. Bin in Krakau geboren. Ich bin keine Jüdin. Auch meine Kinder nicht. Die sind auch nicht jüdisch. Sie sind beide rassenrein. Allah. Ich bin Christin. Ich bin streng katholisch. Bist keine Kommunistin. Bist du eine Gläubige? Ja, mein Mann. Ich glaube an Christus. Du glaubst an Christus, den Erlöser. Ja. Sagt er nicht. Lass doch die Kinder und verwehret ihnen nicht, zu mir zu kommen. Hm? Du kannst eins von den Kindern behalten. Wie bitte? Du kannst eins von den Kindern behalten. Das andere muss weg. Wollen Sie mir sagen, dass ich wählen muss? Du bist ein Polak und kein Jude. Also, hast ein gewisses Vorrecht. Ich kann nicht wählen. Ich kann nicht wählen. Halt's Maul. Ich kann nicht wählen. Komm, ich schick sie beide weg. Ich schick beide Kinder weg. Nein, Ja doch. zwingen Sie mich nicht zu wählen. Komm, Ich kann nicht wählen. Ich schick sie beide darüber. Nein! Halt's Maul, halt. Hör auf jetzt. Du sollst das Maul halten. Los, entscheide ich wähle. Nein! Zwingen Sie mich nicht zu wählen. Ich kann nicht wählen. Ich schick sie beide darüber. Ich wähle. Nehmen Sie beide Kinder weg. Ja, siehst nicht! Los! Nehmen Sie meine Kleine! Los! Nehmen Sie meine Kleine! Nehmen Sie das! Nehmen Sie das! Nein! Olha a imagem que nós vimos. Ela condena a filha à morte. Que história, hein? E, na verdade, ela condenou os dois à morte, porque o outro também foi morto, né? Mas vamos lá. Como é que ela pode ser mãe?
go to that farm tomorrow. But please think of talk about marriage. Children. Then after we go down there and live. For a while. I was 22 and a virgin, and was clasping in my arms at last the goddess of my unending fantasies. My lust was inexhaustible. Sophie's lust was both a plunge into carnal oblivion and a flight from memory and grief. More than that, I now see. It was a frantic attempt to beat back death. Para. Vejam bem, a pergunta que vocês fariam assim, depois de ter relembrado tudo isto, por que ela fez sexo com ele? E não era um sexo por amor, é por querer bem, ela quer ele bem. Ele acha que a ama, ele tem, na verdade, a tesão por ela, e ficou claro. Foi um encontro, assim, inesquecível, fulminante para ele. Por quê? Voltem para a palestra do Alan. No desespero, eu uso a droga. Para ela, e ele fala isso nas reflexões dele, para ela, fazer sexo era a droga que fazia ela se sentir, em alguns minutos, alguns momentos, feliz, tranquila, livre, para depois cair outra vez. E agora, aquela frase dela finalmente fica clara para o terapeuta. Por que Deus me abandonou? Por que Jesus virou o rosto para mim? Virou as costas para mim? Por que a gente tem que sobreviver à morte das pessoas que nós amamos? Ela sobreviveu à condenação da filha, à morte pelo ato dela. E ela sobreviveu à ilusão de que, escolhendo o filho, ela pouparia o filho, que também foi condenado à morte. Então, agora, ela sobreviveu a duas mortes. Agora, eu pergunto para vocês, com essa história composta na mão, o que resta para essa mulher? Talvez a melhor coisa que reste para ela seja não existir. Agora vocês entendem por que ela livre, na Suécia,
quando ela vai para a igreja e tenta ser. Na igreja, como um protesto contra Cristo. Mas a razão é, eu não tenho razão para viver com esse remorso. E por que o Nathan foi escolhido e fica? Porque o Nathan faz com que ela fique sofrendo a penitência. Cada vez que ele agride ela, é um prego que ele crava no peito dela. O sofrimento dela, na verdade, ajuda ela a sobreviver. Não sei por quanto tempo. Tanto que agora, ele dorme, ela acorda, ela vê o Nathan de volta e corre para o Nathan. E deixa uma carta para ele. Vamos ver a carta. Meu querido Sting. You are such a beautiful lover. I hate to leave, and forgive me for not saying goodbye. But I must go back to Nathan. Tenho que voltar para o Nathan. É. Se sentiu mal porque acabou o orgasmo, acabou o erotismo. I mean, so filled with guilt. Thoughts of that, it was like ice flowing into my blood. So, I must be with Nathan again, for whatever that means. I may not see you again, but do believe me how much knowing you have means to me. You are a great lover, Stingo. Sophie. Para um pouquinho aí. Vocês entenderam como ela falou? Depois que eu dormi com você, ou seja, o efeito da droga, fazer sexo, passou, eu voltei a ficar deprimida e não vejo sentido na vida. Bom, então agora o Nathan vai seguir o caminho, e agora aconteceu alguma coisa na casa onde eles moravam. Landau é o sobrenome do Nathan. Trabalhava num laboratório químico. Acho que foi assim que conseguiu o cianeto. Na Pfizer. Ele chegou na casa onde eles moravam. Ela e o Nathan, né? E ele também morava aí, né? Uhum. É o irmão do Nathan, é o irmão do Nathan. É. É o irmão. Afinal, livres da dor. Eu acho que pode parar aí, viu, Camila? Vamos passar para o próximo item. Deixa eu só fazer, você para um pouquinho, vamos fazer só um comentário agora, né? A poesia não vai precisar necessário agora, né? É o seguinte, né? Vocês viram agora, dá para a gente, como terapeuta, ser superficial? Dá para a gente trabalhar com história de vida e não com história de contingências da vida?
Dá para a gente fazer uma análise molecular e não uma análise molar? O que eu quis mostrar com esse filme e com a colaboração da Camila, que fez os cortes, etc., é mostrar para vocês uma amostra de quais devem ser as preocupações do terapeuta. É conhecer todo o contexto que é significativo para o tema. Ela foi exposta a contingências, romper com o pai ter morrido, para ela não foi o problema. O marido ter morrido não foi o problema. É difícil de sobreviver à morte das pessoas que eu amo. Principalmente quando eu sou a causa da morte deles. Não é tão simples ser a causa também. Bom, ela podia ter cruzado os braços e dizer assim, se eu tivesse escolhido um, eu teria. Eu acho que não cabia a ela fazer escolha. O alemão que fizesse a escolha. Bom, mas isso já é uma opinião minha, né? Então, é um filme chocante, ele é denso, mas ele foi muito rico para ilustrar como é que nós lidamos com os sentimentos, e não é só com os comportamentos das pessoas. Sim. Bem, agora algumas palavras finais a respeito do que nós vimos e a respeito de conceitos da TCR. Este filme, ele mereceria um novo título. As, plural, escolhas, plural, de Sofia. Nós podemos dizer que ela foi exposta a 3 escolhas. Uma escolha envolveu a relação dela com os filhos. Entregar o filho, entregar a filha, não entregar nenhum. Aqui foi uma escolha que ela foi, vou dizer, desafiada a emitir. A segunda escolha seria entre Nathan e Stingo. Nathan, agressivo, humilhava ela, agredia fisicamente, falava barbaridades, jogava ela para relembrar todo o passado dela, uma crueldade total. E em outros momentos, e pela definição do irmão, quando ele se abre com Stingo, o Nathan, ele tem uma esquizofrenia, ele é um esquizofrênico paranoide, persecutório. Então, dá para entender que essas flutuações de humor, elas ocorriam de forma aleatória. Não precisa ter uma causa, um antecedente, um desencadeador específico. Pode ser explosões que não são contingentes a comportamentos dela. E o paranoide, ele cria a trama e responde à sua criação, e não ao comportamento do outro. Mas ela teve uma opção. Stingo, eu diria até que, ingenuamente, ele não conheceu o suficiente para dizer que amava tanto, para sonhar e morar no campo com ela, e lá eu ter uma família, ele estaria escrevendo, e ela participando da criação dele, teriam os filhos. Embora fosse um pouco ingênua, isso ela não sabia. Para ela, ele fez uma proposta. Então, esta seria o segundo desafio, a segunda escolha que ele competia fazer. Ficar com Stingo, ficar com Nathan. E qual seria a terceira escolha? Tendo vivido tudo o que ela viveu, a pergunta é, isto é passível de ser absorvido? Isso é passível de ser superado? Muito difícil. Muito difícil. Então, a história dela pode tê-la levado a uma terceira escolha. Continuar vivendo ou interromper a vida, e aí eu não tenho mais que ficar sofrendo, rememorando e elaborando as coisas todas que eu vivi. 3 escolhas. A nossa tendência, como pessoas, é olhar mais do ponto de vista da lógica. Mas, em nenhuma das situações, a lógica vai dar a resposta final.
Era mais lógico ela entregar a menina, ou entregar o menino, ou não entregar nenhum dos dois. Então, cada um de nós vai ter uma interpretação. Bom, então, neste ponto, nós temos que pensar o seguinte, não existe para o psicoterapeuta, não existe certo e errado. O que existe são contingências de reforçamento que predominam e que comandam o comportamento de decidir. E nós temos que estar atentos ao seguinte, nós temos que localizar, identificar, descrever estas contingências e compreender por que a decisão foi A, foi B, foi C, qual foi a decisão. Então, o nosso papel não é de julgar e não é de propor uma solução. A nossa posição como terapeuta é de identificar a responsável ou as responsáveis pela decisão boa ou má. Quem são as responsáveis pela decisão? Não é a pessoa, são as contingências que levam-na a tomar a decisão. E volto a repetir, as contingências são históricas e atuais, porque elas formam uma integração que se influenciam reciprocamente. Quando ela fala para aquele oficial, salve o meu filho, e ela deu uma informação, ele era filho de um alemão, ele era, vamos dizer assim, ele tinha um fenótipo ariano, então ele pode ser adotado por uma família. Bom, será que ela pensou nisso? Ele pode ser adotado por uma família e se tornar um nazista? Sim, porém vivo. A minha filha não tinha essa chance, ela não falava o alemão com perfeição, ela não tinha um fenótipo tão ariano quanto o irmão. Então, será que ela pensou nisso tudo? Não sabemos, não sabemos. Então, se nós tivéssemos que lidar com a Sofia, nós iríamos perseguir, vamos dizer que ela procurasse terapia após o episódio. Nós temos que analisar as contingências que levaram na tomada da decisão, para que nós e ela compreendêssemos. Nós também alinhavamos, durante a exposição, que a existência do Nathan e a vivência com o Nathan facilitava ela cumprir a penitência de sofrer pelo mal que ela causou. Um casamento tortuoso, agressivo, injusto, opressor, humilhante, bom, eu estou pagando pelo que eu fiz. Sting oferece para mim uma vida paradisíaca, que vai impedir que eu entre em contato com a penitência. Eu fiz tudo aquilo, ainda mereço ser feliz? Eu fiz tudo aquilo, ainda mereço ter uma família? Eu condenei meus filhos à morte, pelo menos um, ela condenou, a menina, e a outra opção também, aí já não dependeu dela, né? Eu condenei meus filhos à morte, e agora eu terei com o Sting 2 filhos novos, felizes, com um pai equilibrado, uma vida amena. Será que seria uma escolha? E a terceira escolha seria, bom, a vida é assim mesmo, a vida é difícil, a vida é terrível, e cabe a mim ser forte, cabe a mim vencer. O que é vencer? É continuar vivendo? E por que a gente pensa que, ao ela optar pelo suicídio, ela não venceu? Importa dizer, vencer o quê? Vencer a dor? Agora, não, morrendo, eu fujo da dor. E por que fugir da dor não é uma forma de vencer? Bom, em outras palavras, o que é importante, e esse filme, nesse sentido, ele é um excelente laboratório para a gente refletir sobre como funcionam os comportamentos e os sentimentos humanos, né? Então, a nossa conta é o seguinte, ela foi exposta a 3 escolhas. Não compete a nós julgar, compete a nós ajudá-la a entender as decisões que ela toma. E que essas decisões são o resultado das contingências da história dela
e da vida cotidiana atual dela. Bom, e com este conhecimento, ela vai, com os filhos já tinha feito a escolha, ela vai compreender por que escolheu. Com o Nathan e o Stingo, ela vai compreender por que ela está com uma relação e não com a outra. E, finalmente, ela vai analisar que contingências vão pesar para que ela tome a decisão de se suicidar. Então, a TCR, ela trabalha com isto. Nós ajudamos nossos clientes a entender, compreender quais são os determinantes das nossas ações, dos nossos sentimentos. O resto cabe a nós. A escolha é nossa. E foi isso que a Sofia conseguiu fazer. Agora, para dar um pouco mais de conforto para a gente, né, é o seguinte, quando a gente trabalha com pessoas que estão perdidas, um dos objetivos, a Camila foi um exemplo disso, no caso dela, a gente tem que levar a pessoa a construir uma outra vida. E foi o que eu falei no Alan também. A pessoa se libertará da droga quando ele mudar a vida dele. Então, agora, eu quero mostrar para vocês como é possível mudar a vida e recolocar objetivos na vida. É um outro filme, nós vamos pegar duas cenas. É um coronel que, num acidente, ele explodiu uma granada próximo dele e ficou cego. Aí ele vai para ele perde a função dele, ele vai ser aposentado e tal, né? E se torna um velho ranzinza, agressivo, intolerante. E ele planeja, numas férias prolongadas, ir para Nova York e lá se suicidar. A família, a sobrinha que cuidava dele, não morava, mas cuidava dele, coloca um aviso, né? Eu preciso de alguém que acompanhe um coronel reformado, cego, para uma viagem para Nova York. Ela não sabia a intenção dele. Então, agora, o acompanhante que se propõe funcionaria como, para nós, seria um acompanhante terapêutico. Então, ele vai com o coronel, para Nova York, e as reações do acompanhante terapêutico colocam em questão a decisão de se suicidar. Ele chega a pegar o revólver, ameaçar que ele vai se matar num hotel, etc., na presença do acompanhante terapêutico, né? Isso. Mas o acompanhante, por ser jovem, ter uma vida pela frente, desperta no coronel uma dúvida. Será que eu não posso ter ainda na minha vida bons momentos? Isso seria, depois de um trabalho terapêutico, seria a construção de repertórios de apoio, repertórios de expansão. A Camila foi um exemplo disso, no caso dela, e a discussão com o Alan levou a mesma coisa. Tem que aprender a se autovigiar, mas tem que crescer como pessoa. Né? Pois bem, então agora vamos apresentar duas cenas dele em Nova York, agora se recuperando. E é um momento que ele fala, agora eu estou feliz. Vamos ver se vocês captam essa frase dele. Então vamos lá. É o finzinho dela. Wait till judgment break. Excellent. Fair. É que como tá pequeno, eu não consigo fazer o corte. Deixa eu terminar. Ele lê um trecho sobre o morrer na cama. É uma poesia linda. Aí. No sunrise, yellow noise. Perfeito. Ele aluga uma Ferrari. O cego aluga uma Ferrari. Aí está o acompanhante terapêutico dele. Olha ele aqui.
Ele não queria viajar em Nova York, ele queria dirigir cego uma Ferrari em Nova York. Lighter in a second. Pop the clutch. Não precisa dar essa receita para os seus clientes, hein? É apenas um exemplo do que é possível. É muito engraçado isso aí. Veja bem, é a loucura do coronel. Ele queria morrer e colocou... Ah, ele já está no volante. Cego, hein? Cego. Straight. Right like that. Feel it? Dude, that's straight. Straight. Just keep it straight. Direto não tem graça. Come on, just keep it straight. Just roll. Just like this, all right? There you go. Nice and easy. Like this? Slow down a little, girl. A little fast. Você não viu nada, amigo. Slow down. Something's happening to my foot. Slow down, please. Girl, slay. He's killed. Don't blame me, Charlie. I can't see. Amigo, não vejo nada. Slow down. Nada mal para quem queria morrer, né? Bom, seria uma outra forma de morrer? Não, né? Corners. Say when. Say when what? Say when to turn. Carl, you can't turn the car. Where's the turn, Charlie? 3 o'clock, 2 o'clock, right oblique, right face. Come on. Talk to me. It's left, I guess. Left. I knew it. Okay, now? No, not now. Now. Colonel, please. Charlie, do it anyway, all right? Whether you say so or not. Here we go. Okay. Wait. Wait. Here I go. Wait. Now. Oh, Charlie. No. You're right with my third. Que alegria você me deu. Turn again. Seconds left. Left now. Okay. I love it. So we're taking to the max. Shit. Polícia. I hadn't even opened her up yet. Trace curve. Slow down, Charlie. All right, I'm doing it now. Let's go. Yep. Slow down. Got it. I haven't had a ticket in years. Há anos que não me multa, não pode dirigir, né? License and registration. What are you test driving this baby? Don't she purr, though? At 70 miles an hour? She's here at 125. Where's your license? At the dealer's. They give it back to you when you return the car. You got ID? You bet. Indeed. Ele foi poderoso no exército. Slade. And you, sir? The name is Police Officer Gore. Doing a hell of a job, Gore. Oh, and so are you, Colonel. Who's the kid?
My boy Charlie. Kept telling me to let her out, let her out. What was I going to do? This morning. Yes. O guarda não percebe que ele é cego. I'll let you go on one condition. What's that? You take this rig straight back to the dealer. You got it. Shut up. Want this? Sure. Or your face and your voice are familiar. You ever in the officers' club at Da Nang? No. Ever in the army? Coast Guard. Oh. Your dad is looking good, Charlie. He's got a heavy foot, though. Tell him to take it light, all right? I hear you. All right. Thanks. É comportar-se e produzir reforços positivos. Bom, a história aí acabou bem, né? É. Get out of the car, because you are not driving. Right? Just keeping this baby warm. I'm not driving. Double Jack Daniels on the rocks. Agora eles vão jantar. And my young friend here, is Shirley Temple. Hold on. Do you have beer? Sir, may I see some ID? You interested in walking the rest of your life, Jack? I'm sorry, sir, but I'm a regular here. My boy's going on 23. Why don't you call up front? The office. Mr. Gilbert. He's a friend of mine. Digo, ele é arrogante, né? Any particular Schlitz. No Schlitz? Blatz. No Blatz? He provides. I'll do my best, sir. Thank you, sir. I will do my best. Listen, Charlie. Beer? Esse filme chama um Perfume de Mulher, porque ele sente o perfume de alguém aí perto. Olha lá, quem está perto? Soap and water feeling from down there. Female. Female? You're calling a female? Must mean you like her. You wouldn't be so casual. She alone? Yeah, she's alone. Things are heating up. Chestnut hair? Brown. Light brown. 22. What am I, a guy at a carnival? Day we stop looking, Charlie. Day we die. Ooh. Where? You know where, son. You call it, Charlie. This woman was made for you. I can feel it. Goddamn beautiful. She's not bad. Oh, bingo. Boy's alive. Come on, son. All right, Billy. All right, Billy. Excuse me, senorita. Mind if we join you? I'm feeling you're being neglected. Well, I'm expecting somebody. Instantly. No, but any minute now. Any minute. Some people live a lifetime in a minute. What are you doing right now? I'm waiting for him. Well, would you mind if we waited with you? Just to keep the womanizers from bothering. No, I don't mind. Thank you. You know, I detect a fragrance in the air. Don't tell me what it is. Ogilvy Sisters soap. It's amazing. Oh, I'm in the amazing business. It is Ogilvy Sister soap. My grandmother gave me 3 pots for Christmas. Oh, I'm crazy about your grandma. You know, I think she'd have liked Charlie, too. Don't pay attention, John. What's your name? Donna. Donna?
I'm Frank. This here is Joe. Yeah, she likes you. Charlie's having a difficult weekend. He's going through a crisis. How does he look like he's holding up? Oh, he looks fine to me. Oh, she does like you, Charlie. So, Donna. You tango? No, I wanted to learn once, but Right. Michael didn't want to. Michael. When you waiting for? Michael thinks the tango's hysterical. Well, I think Michael's hysterical. Not paying attention to. Why do you say that? Beautiful laugh. Thank you. Would you like to learn to tango, Don? Right now? O acompanhante terapeuta só leva susto. Free of charge. What do you say? I think I'd be a little afraid. Of what? Afraid of making a mistake. No mistakes in the tango. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, you don't tango it up. Just tango on. Why don't you try? All right, I'll give it a try. Hold me down, son. Charlie. I might need some coordinates. Floor's about 20 by 30. Just take Vamos lá. Esse tango é muito famoso no cinema. Todo mundo que já passou por isso já viu essa cena. Vamos ver. Se errar é só continuar dançando. Aí fica fácil, né? Voltou a viver, graças ao acompanhante terapêutico. Eu estou mostrando isso para mostrar o potencial de você ampliar o repertório de comportamentos de uma pessoa. Claro que vai aumentar dependendo de quem é a pessoa, em que área, mas é tudo no sentido de crescimento comportamental da pessoa.
You are one incredible dancer. When you see Charlie, He's a liar. I don't dance. isn't he a charmer? Truth is, not only can he dance, but he'll sing you a hell of a tune. Tirando sarro. Hello, Lugosi. Hi, honey. Chegou. Michael, this is Frank, and this is... O Michael chegou. Frank, hi, Charlie. I'm sorry I'm late. Oh, that's okay. These two gentlemen entertained me, and time flew. Your girl is hell of a tango dancer. At last, you found someone to tango with. That's terrific. Let me shake your hand. No, it was fine. Well, hell, I'll shake both your hands. Ele achou que era um menino, né? Vamos lá, vai embora. Pronto. My pleasure. Oh, no. I got this. Michael, get your hand out of your pocket. Nothing, really. Allow it. Thank you. Hi, guys.